Salvação não é troca de igreja. Não é mudar de doutrina ou recitar credos. Salvação é um confronto direto com o sobrenatural. Um poder divino que invade a existência do ser humano e o transforma por completo. Mas as pessoas estão perdendo de vista a transcendência desse processo. Esquecem que a salvação é um fenômeno espiritual, imaterial, invisível, mas profundamente real. Ela não é simplesmente uma mudança geográfica, intelectual ou teológica. É um encontro com Deus. Pense em Saulo de Tarso. Um homem que respirava ameaças, perseguidor feroz dos cristãos, um fariseu zeloso da tradição judaica. Como ele foi salvo? Ele apenas trocou sua crença no judaísmo pelo cristianismo? Apenas mudou de templo, saindo da sinagoga para a igreja? Não. Ele teve um encontro com a luz divina na estrada de Damasco. Uma luz que o derrubou ao chão e o deixou cego. O sobrenatural colidiu com Saulo e ele foi regenerado. Houve essa colisão com você? A salvação não é uma simples melhora na vida. Não é apenas a adoção de um novo vocabulário religioso ou a mudança de hábitos. É uma metamorfose. Como a lagarta que entra no casulo e sai dali uma borboleta completamente transformada. A conversão é um renascimento, uma transformação radical. As pessoas estão apenas se cobrindo com a capa da religião, mas o verdadeiro evangelho não está sendo pregado. A Bíblia é clara: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios 5:17. Isso significa que o velho homem morre. A vida de pecado é sepultada. A maneira de pensar é transformada. Um novo homem ressuscita pelo poder de Cristo. Mas onde está essa mensagem hoje? Muitos estão vivendo uma falsa segurança de salvação. No meio carismático, pessoas são integradas ao hall de membros sem um entendimento real do Evangelho. Apenas repetem frases prontas, mas não vivem a verdade transformadora. No meio tradicional reformado, doutrinas são ensinadas, memorizadas e debatidas, mas não há exposição ao poder real da salvação. Ambos os lados estão dando uma segurança falsa, sem evidências de uma verdadeira regeneração. Mas como saber se realmente fui regenerado? A regeneração deixa marcas. E essas marcas são evidentes. 3 provas inegáveis de que a salvação é real. A relação com Deus muda. Antes, Deus era ignorado. O pecador vive distante, sem temor, sem relação com Ele. Mas quando a regeneração acontece, a relação se torna próxima. Agora tudo passa por Deus. A vontade dele se torna prioridade. Seu temor e adoração passam a dominar a vida. A relação com o pecado muda. Antes, o pecado era um estilo de vida, praticado com prazer, sem remorso. Mas após a regeneração, o pecado se torna um peso, uma dor. O verdadeiro regenerado pode até cair, mas não deseja pecar. Ele sente tristeza ao pecar e busca justiça. O pecado deixa de ser sua rotina e se torna um acidente, um desvio que precisa ser corrigido. A relação com o mundo muda. Antes da salvação, os valores do mundo eram os valores do pecador. Ele se alinhava ao sistema de crenças, valores e prazeres desse mundo guiado pelo pecado. Mas quando a salvação acontece, há uma ruptura. O regenerado agora vive segundo os princípios de Deus, não mais conforme a cultura corrompida. Sua forma de falar, se vestir, pensar e agir é transformada. Para ilustrar essa verdade, imagine um lobo que desce das montanhas e ataca um rebanho de ovelhas. Ele destroça 2 delas com fúria assassina. Na noite seguinte, ao tentar atacar novamente, ele é capturado por uma armadilha e colocado numa jaula ao lado do aprisco. O lobo não mata mais ovelhas, mas ainda é um lobo. Sua natureza continua a mesma. Muitos estão assim dentro das igrejas, enjaulados pela religião, impedidos de pecar por regras externas, mas sem ter sido realmente transformados por dentro. A regeneração é mais do que um freio imposto pela religião. É uma transformação de natureza. O lobo precisa se tornar uma ovelha. É por isso que o verdadeiro encontro com Deus deixa marcas. E você? Tem as marcas da regeneração? Sua relação com Deus mudou? Sua relação com o pecado mudou? Sua relação com o mundo mudou? Se não, talvez você nunca tenha experimentado a verdadeira salvação. A salvação não é uma mudança superficial. É uma colisão com o sobrenatural. E essa colisão é capaz de mudar tudo.